Olá pessoas, eu sou Natasha Henneman, este é o Redemoinhando, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje é dia de mostrar para vocês tudo o que eu li em dezembro de 2020. Antes de tudo, feliz ano novo, esperamos que 2021 seja bom, seja melhor que 2020. Obrigada a todo mundo que me acompanha por estar aqui mais um ano. E se você está chegando por agora, seja bem-vindo, seja bem-vinda, se inscreva no canal, não se esqueçam de deixar um joinha no vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês tudo aquilo que eu li no mês de dezembro de 2020. E janeiro vai ser um mês meio que especial no canal, porque eu vou soltar 2 vídeos por semana. Geralmente eu faço um vídeo por semana, que é o que eu consigo fazer, já que a minha rotina de professora é muito intensa. Mas em janeiro as aulas ainda não começaram, eu estou de férias. E janeiro é aquele mês em que a gente faz as retrospectivas, as melhores leituras, então aguardem que esse mês ainda teremos quais foram as minhas leituras favoritas de 2020. Como sempre eu faço as leituras excelentes, o balanço de leituras que muita gente gosta de ver, de quais nacionalidades são os autores que eu li, a proporção entre homens e mulheres, esses números todos vêm agora em janeiro. Então não se esqueçam de ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. E dezembro foi muito produtivo em leituras para mim. Primeiro porque foi um mês que eu já comecei a ter férias, então eu pude me dedicar melhor à leitura, ainda mais num ano em que a gente está meio que confinado em casa. E além disso, como eu faço todo dezembro, eu fiz a Maratona Dezembrina, que é uma maratona muito minha, assim, para fechar o ano, para correr atrás de alguma meta que ficou faltando. E eu acho sempre muito legal que tem uma galera que embarca junto comigo, então também agradecer ao pessoal que topou participar da Maratona Dezembrina. Pra mim funcionou muito, não só para terminar as leituras que eu precisava, quanto para já iniciar algumas leituras que eu finalizarei agora no mês de janeiro de 2021. Então, sem mais delongas, o primeiro livro que eu li em dezembro chama-se O Lugar do Saber, da Márcia Vaina Cambeba, pela editora Casaleria. Esse livro da Márcia Cambeba é o volume 1 da série Saberes Tradicionais, e esse foi o livro do Leia Mulheres Zurique, da Suíça, que aconteceu no mês de dezembro. Teve um encontro virtual, eu participei, não consegui ficar até o final, infelizmente, mas participei grande parte, e a autora Márcia Cambeba participou também virtualmente, mas eu ainda não tinha lido nada dela. Esse foi o primeiro livro que eu li dela, um livro de poemas, e quem me indicou o livro e o encontro do Leia Mulheres foi a Lorena Jabur, que é minha amiga lá no Instagram. A Márcia Cambeba é uma mulher indígena, mestra em geografia, escritora, compositora, fotógrafa, ativista, ela é um monte de coisas, e o povo dela chama-se Omágua Cambeba do Amazonas. O livro é composto majoritariamente de poemas, muitos deles falando sobre a importância da preservação da natureza, porque a maioria dos povos indígenas encara a natureza como um ser, no sentido de que o ser humano não é maior do que a natureza, o ser humano é parte da natureza. O próprio Ailton Krenak fala bastante disso nos livros dele, e aqui os poemas da Márcia Cambeba corroboram essa ideia, apesar de os dois fazerem parte de etnias, de povos diferentes. Outros poemas falam também sobre a própria história da Márcia e do seu povo e a vontade de resistência que esse povo Cambeba tem para combater tudo aquilo que lhe é negado ou que lhe é imposto. Então aqui a gente tem alguns temas sobre identidade, ela fala às vezes sobre os encantados, que são esses seres da floresta, que fazem parte da cultura indígena, os ancestrais. Em termos de escrita, os versos são formalmente bem simples, num geral eles são rimados, e o conteúdo é daqueles que a gente precisa escutar. O que eu sinto é que às vezes parece que esse conteúdo é meio clichê e que a gente tá cansado de ouvir falar, mas por mais que a gente ouça falar que precisa preservar a natureza, esse tipo de coisa, a gente não aprende, parece que a gente não escuta de verdade. Mais particularmente, meus textos favoritos foram aqueles que ela escreveu em prosa, para abrir e para fechar o livro. A segunda leitura finalizada foi O Melindre nos Dentes da Besta, da Carol Rodrigues, pela editora 7 Letras. Este livro, se eu não me engano, foi finalista do Prêmio Jabuti de 2020. Eu já tinha lido um livro da Carol Rodrigues, um livro de contos, que
foi vencedor do Jabuti em algum outro ano aí. E gostei, mas achei os contos bastante confusos. Este livro, que quem me enviou foi o Humberto, do canal Primeira Prateleira. O Humberto tem um clube de leitura chamado Clube de Literatura Brasileira Contemporânea, em que ele faz a curadoria e escolhe os livros que vão ser lidos, um livro por mês. Inclusive ele envia os livros para quem colabora com esse clube. Vou deixar todas as informações que vocês precisam para quem quiser participar aí no box de informações, no box de descrição do vídeo. Mas ele gentilmente me enviou esse porque ele achou que eu gostaria do livro e eu realmente gostei muito. Acho que a escrita da Carol manteve algumas características que a destacam em relação aos contos, né? Os contos, eles tinham um formato diferente de escrita do que a gente está acostumado. Rola uma certa confusão e da parte do leitor, da minha parte pelo menos, a coisa do não entender muito bem o que está acontecendo ou não entender tudo o que ela está dizendo no conto. E aqui no livro isso também tem, mas eu acho, como eu disse, que ela amadureceu. E o livro está dividido em duas partes. Na primeira parte, a primeira metade do livro, a gente acompanha um homem que cometeu algum crime, que não sabemos qual é, e está sofrendo uma punição por esse crime que cometeu. Ele é enviado para uma ilha para receber essa punição, e nós vamos acompanhando uma narrativa em primeira pessoa e que tem momentos que beiram o delírio. E é aqui que eu acho que o leitor pode se sentir um pouco incomodado, um pouco perdido na parte formal do livro. Por quê? Aqui a linguagem é ousada, é não linear, ou melhor, é pouco linear, o que faz com que a leitura fique mais exigente e um pouco mais demorada do que o tamanho do livro sugere. O livro tem 158 páginas. E nessa primeira metade, principalmente, eu precisei tomar o meu tempo. Assim, eu demorava um tempinho em cada página para poder absorver tudo que eu precisava. Eu acho que não é um livro que dá para ler com pressa, porque cada palavrinha exige atenção. E nessa primeira parte eu senti algumas referências que eu não sei se foram propositais ou não, mas me lembrou bastante uma leitura que eu fiz em 2020, que foi a novela, acho que é uma novela, chamada A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. E as minhas partes favoritas dessa primeira parte foram as lembranças de infância do narrador protagonista. E a segunda parte, acho que já é mais fácil para o leitor, porque ela narra em terceira pessoa a história de algumas personagens bem peculiares que vivem nessa ilha. Então, para mim, na segunda parte, a leitura ficou mais fluida, ficou mais agradável, menos incômoda. E aí o que me lembrou foi o livro do Gabriel Garcia Marques, Do Amor e Outros Demônios. Tem uma pegadinha, assim, uma pitadinha de realismo mágico. Essas personagens que vão ser meio que as principais dessa segunda parte. E eu entendo muito a indicação desse livro para os prêmios. Ele foi indicado também para o Prêmio São Paulo de Literatura. Gostei muito, muito mesmo. Não acho que é um livro que todo leitor vai gostar. Acho que depende muito do tipo de leitor que você é, ou seja, do que você gosta de ler. Mas porque eu acho que tem algumas pessoas que não vão ter muita paciência ou não vão perseverar nesse livro. Mas para mim valeu demais a pena, gostei muito. Foi um livro que eu saí instigada, mesmo achando que eu não entendi 100% dele. E eu gosto dessa sensação. Outro que eu li em dezembro, esse eu li completo em dezembro, foi O Melhor do Teatro Grego, uma compilação de peças de teatro grego clássicas, que são Prometeu Acorrentado, Édipo Rei, Medeia e As Nuvens. Essa edição que eu tenho é uma edição comentada da Zahar, e eu acho que fez toda a diferença. E os autores de cada uma dessas peças, respectivamente, são Ésquilo, Sófocles, Eurípides e Aristófanes. Esses 4 autores, dramaturgos, são, pelo que eu li aqui na introdução, na apresentação e nas notas, esses 4 autores são os únicos que tiveram algumas das suas peças completamente preservadas e que chegaram a nós até hoje. Claro que existiram outros autores, mas a maioria deles, a obra se perdeu. E os que chegaram pra gente foram esses. O Ésquilo, o Sófocles e o Eurípides são tragediógrafos. Isso significa que as 3 primeiras peças apresentadas, Prometeu Acorrentado, Édipo Rei e Medeia, são tragédias. As tragédias, elas se caracterizam, as tragédias gregas, se caracterizam por terem um fundo mítico e um herói trágico.
O herói trágico é aquele que tem um destino do qual ele não consegue escapar. E às vezes ele também sofre sem merecer. E o Aristófanes, que escreveu As Nuvens, é um comediógrafo. A comédia grega, ela retrata um pouco mais o dia a dia da cidade, então nesse caso o dia a dia, o cotidiano de Atenas antiga, e às vezes tem um pouco de sátira, nesse caso tem também uma sátira a alguns personagens da cidade, inclusive Sócrates. A apresentação desse livro foi feita pela Adriane da Silva Duarte. Apresentação geral, material de apoio e revisão das notas são da Adriane da Silva Duarte e a tradução e as notas são do Mário da Gama Cury. E, gente, esses textos de apoio e essas notas são incríveis. A apresentação é maravilhosa. A Adriane da Silva Duarte, pelo que eu pesquisei, é especialista em língua e literatura gregas pela USP. E uma das linhas de pesquisa dela é teatro greco-romano. Se eu não me engano, mestrado e doutorado ela fez sobre Aristófanes. E nesses textos complementares, ela fala muito sobre como é que era o teatro grego na antiguidade, como é que se faziam os cenários, as origens do teatro grego, as relações com o deus Dioniso, as visões platônica e aristotélica acerca do teatro grego. E olha, eu vou falar que eu procurei, quando eu li O Nascimento da Tragédia, do Nietzsche, fala sobre tragédia grega, eu procurei algum texto de apoio que me desse uma visão geral sobre teatro grego, sobre tragédia grega especificamente, e esse daqui é muito, muito bom. É um texto resumido, acessível, e era isso que eu estava procurando. E além dessa apresentação geral, antes de cada peça você tem um pequeno texto contando um pouco mais sobre o autor e contextualizando aquela peça, em que época ela foi apresentada, o que ela está retratando. Geralmente esses textos contêm spoilers, eles falam o que a história vai, o que vai acontecer na história. E depois da peça, então a gente tem a peça também, olha só, com os diálogos todos direitinhos. E depois da peça, um outro pequeno texto resumindo algumas características dos personagens que aparecem ali. Então é um livro muito completo, sensacional. Essa edição da Zahara eu recomendo demais. E este foi mais um dos meus 12 livros para 2020, que eu finalizei em dezembro. E em breve eu venho aqui fazer com vocês o balanço de projetos de leitura que eu fiz em 2020, que eu me propus a fazer em 2020, e venho contar para vocês quais projetos de leitura, quais metas de leitura eu consegui cumprir. Será que eu li os 12 livros para 2020? E aí resolvi ler em dezembro 2 livros que chegaram para mim de cortesia, vieram diretamente das autoras, fiquei muito feliz, aliás. O primeiro deles, Liturgia do Fim, da Marília Arnaud, pela editora Tordesilhas. A história é narrada e protagonizada pelo Inácio Boaventura, que é um escritor de meia-idade e que após 30 anos afastado da sua cidade natal, que se chama Perdição, afastado da casa do pai, da casa da família, porque o pai o expulsou de casa, e a gente depois vai descobrir o porquê. Mas enfim, depois desses 30 anos de afastamento, ele resolve abandonar sua carreira, abandonar a sua própria família, a esposa e a filha, para retornar a essa casa de infância e tentar resolver as coisas com o pai dele, que não estão nada resolvidas. E aí quando ele volta para casa, a gente se depara com um cenário muito bem construído. Eu senti que a decrepitude da casa reflete a decadência da própria família, um ambiente muito cheio de memórias, de fantasmas que ficam evidentes tanto para o protagonista quanto para nós, leitores. E nós passamos a conhecer melhor os personagens, que são o pai, que é um patriarca tirano, bastante teimoso, a mãe, que é dedicada aos filhos e é uma mulher submissa ao seu marido, a irmã desse protagonista, que era uma menina muito ousada e meio que a única que conseguia encarar o pai de frente e fazer alguns questionamentos. Uma tia que era considerada louca, vivia trancada no sótão. Então tem personagens muito interessantes também, além de tudo. E aos poucos nós vamos entendendo aqui no livro os fios que costuram a história, por que ele foi expulso, quais são esses fantasmas que o assombram, ou seja, o que aconteceu.
O que aconteceu para chegar nesse ponto, porque você nota uma amargura muito grande nesse protagonista. Acho que essa é a característica principal do protagonista. Ele é amargo e ele é assombrado pelas memórias de infância, pelas escolhas que ele fez ou que ele deixou de fazer. Ele se sente às vezes um pouco covarde por não ter feito certas escolhas. Eu achei a escrita bonita, bem bonita, é direta, mas não é seca, é sofisticada na escolha de palavras, tem o tom melancólico que eu gosto bastante. E eu quero ler mais da Marina Arnaud. Muito, muito obrigada pelo envio, Marina. Eu gostei muito. O outro que veio diretamente da autora Daniele Souza foi No Horizonte à Terra, da editora Escaleiras. São 4 contos, ou como chama a Maria Valéria Rezende aqui na orelha do livro, 4 noveletas que falam de personagens brasileiros, na grande maioria dos casos. Alguns desses contos têm uma conexão direta com outros países da América Latina. Então, no primeiro conto, nós temos um homem brasileiro tentando atravessar a fronteira do México para os Estados Unidos. No segundo conto, a gente tem uma menina que é abandonada pela mãe. A mãe abandona a família, no geral, né? Abandona o pai da menina também e tal. E a mãe vai para Buenos Aires, vai para Argentina e manda cartas para a menina. Mas a menina não quer. A menina tá muito chateada, muito triste, muito também amargurada por esse abandono da mãe. Mas temos aqui também, então, México, Argentina. E um outro tema que perpassa os 4 contos é o tema da morte. Aliás, muito, muito bem escolhido tudo nesse livro, gente. Esse livro é lindo, a edição é linda. Olha os desenhos da capa, essa coisa meio mexicana de celebração dos mortos, Dia dos Mortos, né? Tem os marcadores também combinando. E dentro do livro a gente tem ilustrações coloridas que remetem a cada uma das histórias. Olha só, outro marcador, outra ilustração. Achei um livro ótimo, rápido de se ler, redondinho. Também tem aquele quesinho de melancolia que me agrada bastante. Então fica a dica. Eu vou deixar o contato das autoras no box de descrição, e eu vou deixar também no box de descrição o link para todos os livros que eu estou mencionando aqui. Então, se você quiser adquirir algum deles, ou se você quiser adquirir qualquer livro, qualquer produto pela Amazon, por favor, utilize meu link que está aí. Comprando por esse link, você não paga nada mais por isso e colabora um pouquinho com o canal Redemunhando, me apoia aqui nesse trabalho que eu faço de divulgação da leitura. Minha penúltima leitura do ano de 2020 foi Et Homo, do Friedrich Nietzsche, pela editora Companhia de Bolso, e a tradução é do Paulo César de Souza. Esse foi o segundo livro do Nietzsche que eu li em 2020, não planejava lê-lo em 2020 ainda, mas o Bruno Nepo, do canal Filosofares, abriu uma mentoria sobre esse livro, então a gente leu ele bem aos poucos, ao longo de 2 meses, eu acho. Um livro curto, deve ter umas 100 e pouquinhas páginas, 120 mais ou menos, na edição de bolso. E a gente foi lendo bem devagarinho cada capítulo. A gente se reunia toda segunda-feira para ele explicar um pouquinho o que falava cada capítulo, a gente tirar dúvidas. Então foi uma leitura extremamente proveitosa para mim. Eu me senti estudando Nietzsche de verdade, porque o Bruno ele é um especialista, ele é pesquisador de Nietzsche. Então eu senti que eu aprendi muito nessa mentoria, agradeço, Bruno. Este livro, Et Homo, é quase que uma autobiografia do Nietzsche, momentos antes, um pouquinho antes de ele perder a sua sanidade. Se eu não me engano, nos últimos 10 anos da vida do Nietzsche, ele já está numa espécie de delírio, ele não está com as suas faculdades mentais saudáveis. E nesse livro ele junta várias das suas obras, ele vai explicando em cada capítulo o que as suas obras queriam dizer. Porque o Nietzsche é um cara que eu acho meio confuso na hora de escrever, porque ele não tem nenhuma preocupação didática. Ele não quer explicar exatamente o que ele está querendo dizer. Ele quer simplesmente dizer. Então os livros dele misturam muitos temas diferentes. E nesse aqui, ele tenta se explicar um pouquinho, sabe? Eu achei isso muito interessante. Aliás, eu não sabia muito bem do que se tratava o Et Homo antes do Bruno me apresentar. E fiquei muito feliz de ter lido em 2020. Acho que vai me ajudar bastante a continuar estudando Nietzsche. E a última leitura de 2020 foi um conto chamado A Cor do Natal, da autora Ellen G. Ricks, pela editora Escureceu.
A tradução é de Stefano Volpe. É um conto curtinho que foi publicado em 1916 em um periódico lá nos Estados Unidos. O nome do periódico é The Crisis, a crise, e foi publicado numa edição de Natal desse periódico. Se eu não me engano, não se sabe quase nada sobre a autora, mas basicamente eu consegui esse conto porque eu apoiei um projeto no Catarse de um livro chamado Não Tão Branca, que é promovido pela editora Escureceu. A editora Escureceu é uma editora composta completamente de pessoas negras, então ela é toda formada por pessoas pretas e se dedica a publicar autores e autoras negros também. Então essa autora era negra, mas enfim, esse conto foi enviado para quem apoiou esse projeto do Catarse. Foi enviado pertinho do Natal e é uma história bem curta sobre uma moça que ajuda duas crianças. Essas duas crianças são irmãos um do outro. E além das duas crianças, tem também um cachorrinho de estimação deles. Ela ajuda esses três na véspera do Natal. E é um conto que destaca solidariedade, generosidade, gratidão, que são sentimentos muito aflorados, ou pelo menos muito valorizados na época do Natal. E apesar de o texto ser fluido, infelizmente eu achei a narrativa meio fraca. No sentido de que eu acho que não teve muito tempo ou muito espaço para desenvolver bem os personagens ou a história. Eu achei a história um pouco rasa. Então, infelizmente, foi abaixo das minhas expectativas, que estavam altas. Mas não é um conto ruim, não. Eu só achei um conto ok. Ele não se destacou muito na minha visão, tá bom? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês do mês de dezembro. Ainda essa semana sai o book haul do canal de dezembro, então os livros que chegaram para mim em dezembro. E a partir da outra semana começa a nossa maratona de vídeos ligados às metas, projetos literários, balanço de leituras do ano passado, leituras favoritas e assim por diante. Então não deixem de acompanhar. Obrigada por estarem aqui. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo e tchau. Fredinho acabou de voltar do passeio, né, Fredinho? Olha os pelos, gente. Dá um feliz ano novo pro pessoal. Feliz ano novo.